está começando mais um programa Câmara Debate. E nesta edição vamos falar sobre a gripe aviária no Brasil. Nosso país é uma potência mundial na criação de frangos, ocupando a terceira posição. Mas recentemente, casos dessa doença colocaram nossa produção em risco. Também surgiram dúvidas quanto à saúde dos seres humanos que têm contato com esses animais doentes. E para analisar a situação e possíveis soluções, estamos recebendo os deputados do Rio Grande do Sul, Heitor Chu, do PSB, e Alceu Moreira, do MDB. Deputados, primeiramente quero agradecer bastante aos senhores por terem vindo até aqui prestar essas informações, esses esclarecimentos aí para a nossa audiência. Para a gente iniciar, eu quero começar com o deputado Alceu. Deputado, cerca de 15 países colocaram algum tipo de embargo, algum tipo de bloqueio para a carne de frango brasileira, juntamente com a União Europeia. Então, há uma comunidade grande de países aí, inicialmente, fazendo aí esses bloqueios. Mas a situação está mudando muito rapidamente, as decisões estão sendo tomadas ali individualmente, mas de forma bastante ágil. Qual é a situação atual? Então, Marcelo, eu queria mandar um abraço aí para todos os nossos telespectadores do Câmara Debate, meu querido amigo Heitor Chu, e dizer o seguinte: esta é uma questão protocolar, ela é um protocolo, tá? Então, no Brasil é um dos últimos grandes produtores a ter um tipo de contaminação. E aí ressalta entre nós a nossa questão do controle sanitário. A nossa política de controle sanitário é seguramente a melhor do mundo, uma das melhores do mundo. Para a gente ter noção de como é que acontece isto, quando se tem a possibilidade de ter a contaminação, imediatamente a nossa controle sanitário alerta os países compradores. É nós que dissemos para eles, nós estamos com isto. Isso gera uma grande credibilidade. Para a gente ter noção, os Estados Unidos abateram quase 4 milhões de aves. Nós é 17 mil. Porque se tenta, por uma política de sanidade, deixar que em outros países que vai se fornecendo as aves, vai se fornecendo até que se certifique para não perder mercado. Tá? E aí o prejuízo é muito maior. Nós temos uma política de integridade na questão sanitária que antes de qualquer coisa se comunica. Então, nós controlamos isto. Nós visitamos todas as propriedades possíveis no raio de 10 quilômetros, verificamos todas as condições. Qualquer propriedade, qualquer produtor de aves em qualquer lugar do Brasil que teve qualquer tipo de sintoma semelhante foi investigado para ver se era gripe aviária mesmo, e só se confirmou esse caso de Montenegro no raio de 10 quilômetros. Os países os países que nós fornecemos carne de frango têm protocolos distintos. Alguns exigem um raio de 3 quilômetros, outros de 10 quilômetros. Outros têm um protocolo que é até 28 dias. Por que 28 dias? Porque no dia em que termina a verificação de toda a contaminação, em não havendo a contaminação atestada pela Vigilância Sanitária do Brasil, começa a se contar o dia zero. E a partir daquele dia zero até 28 dias, se ninguém declarar que nós estamos livres, qualquer país comprador, nós nos autodeclaramos livres da contaminação. O que significa dizer que não tem nada dito que um país não pode começar a comprar as aves em 3 dias, em 5 dias, em 8 dias. É ele que estabelece isso. Quanto à contaminação humana, tá? Só se em contato pessoal com o animal, e assim mesmo o nível de contágio das pessoas depende de uma série de condicionantes. Na grande maioria não acontece absolutamente nada. Quanto à ave consumida, nenhuma possibilidade de contaminação de quem consome ave. Então tu que está me vendo aí, ovos, aves, pode consumir à vontade. Nós não temos nenhum, é zero o risco de consumo. Deputado, a gente está recebendo aqui 2 parlamentares do estado do Rio Grande do Sul, que foi noticiado como sendo o foco dessa vez aí da questão da gripe aviária. Como é que está essa repercussão na bancada, no estado de vocês, com relação à gripe aviária? Olha, Marcelo, minha saudação para ti, colega Alceu. Já fomos colegas até deputado estadual, já temos uma longa caminhada nisso. E nós que somos identificados com essa agricultura, com o agro, nós já estamos calejados com essas coisas, até porque no passado nós já tivemos o problema da febre aftosa, que também foi o raio de 10 quilômetros,
se eliminou todos os animais doentes e nunca mais aconteceu nada. Agora aconteceu esse assunto da gripe aviária e o deputado Alceu foi feliz quando ele falou do caso dos Estados Unidos, que se alastrou. Imagina a quantidade de aves que eles tiveram que abater e nós apenas uma única granja lá naquele município de Montenegro e, se claro, fazendo toda aquela vistoria na volta. Então, entre nós da bancada gaúcha, estamos tranquilos. Tem problema? É um problema, claro que é. Precisa colocar as equipes vigilantes, precisa desinfetar os veículos, precisa tomar cuidado, precisa fazer esse acompanhamento, lógico, mas 28 dias passam. E aí certamente tudo vai voltar ao normal, nós vamos começar de novo a exportar para o mundo inteiro. Esse agricultor que teve esse prejuízo vai ter que recomeçar do zero, porque ele fazia justamente produção de ovos, ele não fazia engorde de frango comercial. Então é um pouco diferente. Temos alguns probleminhas para resolver? É lógico, todo transtorno. Se furar um pneu do carro é um transtorno, né? Vai dar serviço para o mecânico, para o boracheiro. Então, para nós lá fazer essa concertação não é nenhum mistério, estamos tranquilos, as cooperativas funcionam, os frigoríficos estão abertos, o pessoal faz o transporte das aves, tem o abate e é um processo normal em tudo que é lugar, salvo naquele raio de 10 quilômetros que precisa fazer todo aquele protocolo para que a gente possa, depois dos 28 dias, dormir tranquilo e respirar aliviado. Deputado Alceu, o deputado Heitor falou do pós, né? Assim que a gente... O senhor também inicialmente tocou nessa questão. Depois que o caso é detectado, qual é o procedimento? Procedimento bem rigoroso, pelo que a gente percebe que é o adotado no Brasil. Mas saiu na imprensa alguns questionamentos com relação à maneira como o frango brasileiro é criado em espaços um pouco menores, com concentração maior de aves por metro quadrado. Como é que o senhor enxerga essa questão? Tem muito frango nos espaços? Muitas aves? Não tem? Quem está falando isso, a única coisa que não entende é de frango. Tá? Não entende absolutamente nada. É verdade. Que nós, com a quantidade de tempo que nós estamos criando frango nos estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? Nós temos certamente um manejo das aves. Se ela for uma superpopulação, ela perde no crescimento. Nós temos que perceber que uma ave, ela é abatida pouco mais de um mês depois que nasce, depois que descasca, pouco mais de um mês, 38, 40 dias. Então não dá para nós ter uma ave que fica 50 dias. A ave tem segundo para morrer, naquele segundo, que a partir dali, a conversão alimentar vai produzir alguma coisa mais do que a carne que nós precisamos produzir. Vai produzir gordura, vai produzir hormônio, vai produzir uma coisa que não interessa. Então, meu amigo, quem está falando isso não tem noção do manejo adequado. A única coisa que não tem num frigorífico desse é oportunismo. Nós fornecemos carne de frango para o mundo inteiro, para mais de 190 países. E ninguém compraria uma carne se ela tivesse qualquer tipo de desconformidade. Nossa carne é uma grife internacional e o nosso manejo é rigorosamente adequado. Aliás, o que pode modificar o manejo são as condições de temperatura, né? E para nós do Sul, a temperatura é muito adequada para a produção de frango. Deputado, então você falou em probleminhas na produção dessas aves? Claro. Por exemplo, aquela família que agora não tem aquele plantel, ele vai ter que recomeçar do zero, tem que fazer toda uma programação, porque as coisas não caem do céu. Vai ter, então, daqui a uns dias o certificado, que a propriedade está de novo em condições de produzir, ele vai ter que fazer todo o processo como qualquer outra atividade econômica. A mesma coisa como alguém que fechou um comércio e recomeça. Ele tem que falar com o fornecedor, ele vai ter que botar as araras, ele vai ter que botar a roupa, fazer a exposição de tudo, fazer o sistema da nota fiscal funcionar. E para o agricultor a mesma coisa que está lá na avicultura. Tem o dia que vai chegar o franguinho lá, o pequenininho de um dia, ele tem que providenciar ração. Agora vem o inverno, vai ter que ter a lenha para fazer o aquecimento. É todo um preparo. O trabalho dos avicultores é 24 horas por dia, entre aspas, digamos assim. Hoje tem muita coisa já tecnológica que controla a temperatura, o ambiente é todo controlado, porque senão daqui a pouco dá um friozão daqueles, você perde 1000 frangos numa noite num frio. Então, todo esse trabalho. Então, são esses probleminhas de reorganizar
E a partir daí, depois de 30 dias, entra num ciclo normal, produtivo, como em qualquer outra atividade, seja no suíno, na produção de leite, mas aquela vigilância, ela é permanente para que não tenha nenhuma adversidade e se perca um pintinho sequer. Deputado Heitor, eu queria falar um pouquinho sobre deputado Alceu, me perdoa. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão econômica. Vai ter impacto na produção de frango no Brasil? Há prejuízo? Há uma estimativa de prejuízo? A coisa não é tão grave quanto se imaginava inicialmente? Qual é o impacto econômico que nós vamos ter na atividade? Bom, se nós trabalharmos pelo volume total, o impacto é pequeno. Para aquela comunidade, para aqueles envolvidos, o impacto é grande. Ele vai perder 150, 160 milhões de reais desse processo todo. Nós temos um sistema lá que é o Fundesa, que na verdade é um fundo, que agora nós estamos votando aqui na Câmara um fundo nacional, porque como essas questões todas podem acontecer em qualquer lugar, pode acontecer com a peste suína, pode acontecer com a aftosa. Nós, por exemplo, temos uma quantidade enorme de javali andando pelo país inteiro e pode contaminar o nosso rebanho de aftosa sem vacinação a qualquer dia e qualquer hora. Então tem que ter um fundo. Nós temos um fundo do Estado, que foi quem bancou todo esse processo, mas não é justo, porque essa doença, embora acontecida no Rio Grande do Sul, ela afeta o país inteiro. Então tem que ter um fundo nacional. Então tu cria um fundo estadual e o fundo estadual passa recurso para o fundo nacional, porque independente de onde acontecer, tem que ter o combate imediatamente disso e tem que estar pronto para isso. Nós não estávamos organizados nisso, estamos votando uma legislação agora que sai do fundo estadual, então todos os estados vão ter seu fundo, aqueles que querem criar, e tem um fundo estadual para combater aquilo que a responsabilidade é exclusiva do Estado, local. E vai ter um fundo nacional que é para combater as doenças como é a gripe aviária, que não é aquele avicultor que deu causa. Ela é uma contaminante que pode acontecer em qualquer lugar do país e, portanto, nós temos que estar aparelhado financeiramente para poder cobrir, inclusive, o prejuízo do produtor, que perdendo tudo vai ter que repor outra vez e ele não pode arcar com esse prejuízo sozinho. Seria um fundo estadual ou federal? Nós já temos o fundo estadual. Tem que ser criado um federal, então. Um federal, que é para trabalhar com o Brasil inteiro, porque a avicultura, pessoal, o Brasil em pouco tempo será um dos maiores produtores do mundo. Já é o segundo ou terceiro e vai ser o maior do mundo. Assim como nós já somos o maior produtor de carne, vamos ser certamente o maior produtor de tilápia, peixe, nós vamos ter também. Então o Brasil é o maior em muitas coisas, está evoluindo rapidamente isso. Quem vai estar na prateleira do mundo inteiro, ele tem que ter uma estrutura de produção e um sistema de seguro e sanidade que não pode correr o risco de interrupção, porque o cliente que está do outro lado do mar quer receber o frango, ele tem contrato conosco de 14 meses, de 15 meses, 18 meses, 24 meses, ele tem que receber o frango. Tá? E eu não posso dizer para ele que eu não entrego, porque na mesa alguém está esperando aquele frango que nós entregamos. O compromisso de quem produz alimento é muito intenso. Ele precisa produzir e entregar. Logo, o sistema tem que ser redondo. É um mercado que nós temos controle absoluto do ponto de vista de criação, qualidade, conversão alimentar, peso, sanidade animal. Temos tudo sobre isso. Tudo que pode imaginar. Produzimos alimento para frango como ninguém produz, né? Produz, aliás, com biodiesel, produzimos farelo para dar para todo mundo, sem problema nenhum. Aí tu que está me vendo aí, só para te saber, eu que sou do biodiesel, 2,5 kg de farelo gera 1 kg de frango, viu? 2,5 kg de farelo gera 1 kg de frango. Bom, esses controles todos estão todos aparelhados e falta então essa tampa da panela, que é ter um fundo nacional que pode garantir essas contaminantes nacionais e que precisam ser financiadas imediatamente. Pode chegar um dia que não tem dinheiro no orçamento e aí não tem como combater, nós vamos ficar perdidos com relação aos nossos contratos de financiamento. É preciso que as pessoas que estão me vendo do outro lado saibam disso. Se há uma coisa que põe o Brasil em todas as mesas de decisão de qualquer estado nos próximos 20 anos, é segurança alimentar. Se em qualquer lugar do mundo um chefe de estado quer saber o seguinte, o meu povo vai comer nos próximos 20 anos, então põe uma cadeira para o Brasil sentar nessa mesa e pergunta para o Brasil, senão ele não come. Isso é ótimo para nós? Mas não é olímpico. Isso é responsabilidade. Nós assumimos compromisso, temos contrato e temos que entregar. Quem tem que entregar tem que ter uma produção sistêmica que gere garantia de fornecimento em qualquer parte do mundo. Deputado Heitor, seguindo nessa linha do dinheiro, mas agora mudando o foco para o consumidor, vai ter alteração no preço do frango? Não acredito. Não. Imagina, nós perdemos, na verdade, a produção de um produtor. De um.
Os outros estão produzindo dentro da normalidade, com seus plantéis, com a sua regularidade, e não há problema nenhum. Pode ter uma variaçãozinha de preço? Pode, por questões óbvias. O milho aumentou um pouquinho, a ração, a questão de combustível, de logística, mas o preço do frango, que normalmente é um produto mais acessível do que o suíno, do que a carne bovina, vai continuar no mesmo patamar sem nenhuma modificação mais consistente nesse período todo que temos por aí. Deputado Alceu, eu queria passar para o senhor uma pergunta que chegou pelas redes sociais. É Glaucio Branquinho o nome da pessoa, e ele pergunta: a gripe aviária pode ser transmitida do animal para o ser humano? Quem trabalha nas granjas está correndo algum tipo de risco? Não, o risco é muito pequeno. Não, isso é uma questão médica, é mais complicado para nós responder isto, mas eu estou falando sobre o que eu li, tá? Então a contaminação tem que ser por contato, direto, tá? Com o frango. Ora, quem trabalha numa granja hoje, nessas granjas absolutamente automatizadas, quase todas elas são, ele tem um tipo de comportamento com relação às aves que dificilmente ele vai ter contato direto com a ave contaminada. Caso ele tenha, ainda assim, não obrigatoriamente ele vai contrair qualquer tipo de sintoma de doença. Tá? Não há conhecimento, que eu saiba pelo menos, nenhum tipo de contaminação que leve à questão letal. É mais fácil pegar uma gripe no avião? Do que pegar uma doença no aviário. É lógico. Tá? A doença no avião. Então, com certeza não. A questão do preço do frango, que tu falou há pouco tempo, é o seguinte: se tu tiver países que compram muito frango nosso, e ele não permitiu o fornecimento de frango por muito tempo, nós temos problema de armazenamento. Tá? Neste caso, o que poderia acontecer no mercado interno é ter queda de preço, porque tem muita oferta. O que tu não vende para fora tem que vender para dentro. Tá? Eu tenho a impressão, já vários países estão refazendo o fluxo de compra, tá? E nós temos, por enquanto, condição de suportar até agora. Não percebi ainda qualquer tipo de queda de preço, porque na minha visão, rapidamente nós vamos restabelecer o mercado de frango no mundo inteiro. Saiu uma matéria na imprensa esta semana dizendo que existia um risco de mutação dessa gripe aviária, podendo gerar problema de saúde para os seres humanos, até o risco de pandemia. Deputado Heitor, você acha que existe algum risco nessa linha ou é uma coisa muito hipotética? Eu nunca vi chifre em cabeça de cavalo. Isso não existe. Agora, que tem mutação de vírus, claro que existe. Uma vez a gente falava no H1N1, agora aqui nós estamos falando no H1N5, né? Já mudou um pouquinho. Onde é que aparecem essas coisas? É pelas aves, pelo vento, todos nós sabemos disso. Então, acho que a nossa ciência está muito bem alicerçada, o nosso Ministério da Agricultura está muito firme, posicionado com seus técnicos, está se fazendo todos os trabalhos preventivos que se precisa para poder dizer assim para o mundo inteiro: pode comprar o suíno brasileiro, pode comprar a carne brasileira, pode comprar o frango, que não tem problema nenhum. Aliás, ninguém compraria se tivesse dúvida. Nós não exportaríamos para o mundo que nós exportamos em alimentos se tivesse, pode ter o mofo azul, pode ter isso. Não. Então, se o pessoal está comprando, é porque eles vieram aqui, visitaram as empresas, os frigoríficos, abatedouros, tem essas análises todas, assim como nós também exportamos outros produtos, não são apenas a questão das carnes. Por exemplo, eu sou de uma região que exporta tabaco para o mundo inteiro. Mas por quê? Porque tem um laudo que está garantido, que não tem problema de doença, que não tem mofo, que não tem nada, e por isso que a gente tem essa oportunidade hoje, enquanto país, de estar nesses mercados na volta do mundo. Deputado Alceu, nosso programa está se encaminhando para o final já. Para a gente fazer as considerações finais, eu queria que o senhor me dissesse alguma previsibilidade de tempo. É possível que em pouco tempo essa crise já esteja superada? Como eu disse, 28 dias nos autodeclaramos livres da contaminação. Isso não obriga o país do outro lado a comprar de nós. A decisão de voltar a comprar é uma decisão do nosso parceiro comercial. O que nós temos que fazer aqui é garantir que o nosso produto tem absoluta sanidade. Mas tem, com certeza, uma série de questões de mercado nesse processo. Não tenha dúvida que, enquanto nós não vendemos o frango, alguém que produz frango tentou entrar nesse mercado para tomar nossa posição. Isso é disputa de mercado, absolutamente normal. Para concluir, eu queria dizer o seguinte, Marcelo. Pensa num país que há 50 anos atrás comprava carne de Chernobyl,
Carne de Chernobyl contaminada. 50 anos depois, eu e Heitor, que viemos do Cabo da Enxada, se nós andássemos nas ruas de Porto Alegre, eles riam da nossa cara, né? Aquelas calças ruins, aqueles troços mal feitos, coisa e tal. Nós era ridicularizado. 50 anos depois, tudo que tem de melhor em tecnologia, pesquisa e inovação disponível no mundo entra numa porteira de uma propriedade de qualquer tamanho. Não há lugar que se evoluiu tanto, se conseguiu progredir tanto como o agronegócio, o agrobusiness de qualquer tamanho. Lá nos aviários que nós estamos falando agora, contrapõe uma lógica. Nós costumamos tratar o pequeno produtor e o grande produtor. E a gente trata sempre isso pela quantidade de terra que o cara tem. E o cara que tem 14 hectares, ele tem 500 mil aves. Ele é grande ou é pequeno produtor? Ele é um grande produtor em pequeno espaço. Porque ele conseguiu utilizar a sua terra com grande capacidade produtiva. Então eu quero dizer o seguinte, se há um setor que nós realmente somos altamente competitivos, se nós tivermos segurança jurídica e previsibilidade, nós nos tornaremos, com certeza, o maior produtor de alimento do mundo nos 8 alimentos mais importantes servidos na mesa de qualquer mesa do mundo. Deputado Heitor, para as suas considerações finais, queria que o senhor falasse sobre o papel da Câmara dos Deputados. Dá para aprovar esse fundo que o deputado falou? Quais ações mais importantes a Câmara vai se debruçar? Nós gaúchos já temos esses fundos há muito tempo, inclusive para outras atividades no campo, inclusive na questão do leite, se tem um problema de brucelose, o agricultor é indenizado, na questão da aftose ele também é indenizado. Então, para nós, esse assunto de fundo já é antigo. E o próprio setor vai alimentando o fundo, que se tiver algum problema, tenha fundos no fundo. Acho que o Brasil precisa desse fundo com urgência, até porque a nossa produção de proteína, ela já não está mais concentrada em 3 ou 4 estados, está alastrando-se pelo país inteiro. E tendo esse fundo é uma garantia, principalmente para quem produz, para quem investe nisso, pode dormir muito mais tranquilo. E eu acho que a função principal que nós temos aqui também, Marcelo, é o seguinte: pode comprar carne de frango, consumir ovo, comer tudo que for. Menos crua, né? Crua, mas crua. Ovo cru tem gente que consome. Mas né? não precisa ser assim. Você faz o processo direitinho, como manda o figurino, não tem problema nenhum. Agora, também não vamos querer agora dizer que temos que botar as laranjas para ferver. Não, aí também não, né? Mas é loucura. Então, acho que a gente pode consumir a carne de frango, o ovo, fazer o omelete tranquilamente. O café da manhã pode ser aquela fartura toda que não vai ter problema para ninguém. Deputado Heitor Chu, muito obrigado. Deputado Alceu Moreira, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos, Marcelo. Obrigado. E o nosso programa está chegando ao final. Para você que está nos acompanhando pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que está nos vendo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. E muito obrigado também pela sua companhia e até a próxima.